8 horas 37 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo pela Folha FM, hoje conversando com o vereador Bruno Viana, ao vivo aqui no programa do PSL, e eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa, neste bloco. Bruno, vamos lá, vou repetir as perguntas. Para o ouvinte que entrou agora, telespectador que entrou agora, teve ontem, Twin se posicionou de maneira, gravou um vídeo nas redes sociais, eu vi o vídeo, divulguei o vídeo, gerei demanda para o prefeito, ele me respondeu, né, no vídeo, Twin fala, teria feito as exonerações na Fundação Municipal dos Esportes se eu tivesse votado a favor do código, e Vladimir respondeu falando que precisava propor o código para chegar ao TAG, que a gente já falou aqui, termo de ajustamento de conduta, um Tribunal de Contas que foi proposto na quinta-feira, no dia seguinte à votação, onde o código não foi aprovado. E ontem o vereador Anderson de Matos gravou outro vídeo também, pegando 13 pontos do Código Tributário onde teria majoração significativa, o maior deles 500% para a Constituição Civil, por metro quadrado, né, com base na UFICA, que é um valor do município. 500% realmente a majoração. E Álvaro Oliveira, líder do governo, que falou que... Primeiro, colocou essa coisa de Rafael, né, que é uma coisa que está virando constante, que porque foram secretários de Rafael, vereadores de Rafael, não sei o quê, e colocando como um conceito que eu citei no início do programa, a luta de classes aí de Marx, né? Que seriam defensores dos interesses dos ricos, que são contra o código, contra o interesse dos pobres, né? Que é chamar a população carente para colocar no orçamento. Como é que você analisa essas posições? Vamos lá. Relacionado ao vídeo de Twin, eu acredito que ali foi até um desabafo pessoal dele, né, pelo quanto tempo, né, que esteve, pelo carinho que ele tem pela fundação lá, pelo tempo que esteve à frente, e pelo trabalho que eu acho que ele achava que o Fábio desenvolveria lá dentro com o staff, com a sua equipe. Então, na verdade, acho que foi até um desabafo pessoal dele, uma posição particular dele. Relacionado a esse posicionamento, tanto do prefeito quanto de Álvaro, mas acredito que mais do líder de governo, o vereador Álvaro Oliveira, eu vou ser bem sincero que eu fico muito triste com essa colocação, sabe, Luiz? Essa questão. Primeiro, essa questão de... Eu não falo pelos outros, tá? Não falo pelos outros vereadores, quem esteve com o Rafael, quem não esteve, se tem alguém que vota por causa de Rafael, se não vota, aí eu vou ser bem sincero com você, eu não vou entrar nessa discussão porque eu não estou na vida de ninguém. Mas dar englobar dessa forma, dizer, olha, quem está contra é porque tirou tudo lá atrás de Rafael, é porque isso... Vamos falar no meu caso especialmente, eu não tinha cargo público nenhum, né, no governo de Rafael, né? Meu pai não estava também, né, em mandato nenhum dentro do município, meu pai era deputado estadual no governo de Rafael. Então, assim, volto para aquela pauta que eu falo com você, que é difícil, muitas vezes eu percebo que é difícil entender quando existe um posicionamento contrário. Olha, eu penso diferente, eu não vou votar porque eu penso diferente, isso. Só que aí, estou falando no meu caso, as pessoas tentam buscar um motivo do porquê ele está pensando diferente. Olha, você está pensando diferente porque você está escutando Rodrigo, um exemplo, só um exemplo. Olha, você está pensando diferente porque você está escutando Rafael. Olha, gente, estou pensando diferente, eu acredito que eu estou a favor da população, né? Eu acho que a população não tem ninguém que quer escutar, se existir, não sei, aqui dentro da nossa cidade, que é favorável ao aumento de impostos no momento desse. Então, eu fico triste com essa colocação. E relacionado a essa questão da luta de classe, né? Dizer que é por conta da luta de classe, que uns vereadores estão do lado dos ricos, outros estão do lado dos pobres. Eu acho que, assim, eu entendo o seguinte, Aloysio, quem entende, quem leu o Código Tributário, quem está acompanhando isso, sabe que isso não afeta somente determinada classe, somente uma determinada classe. Isso é algo que vai ter relevância, vai ser uma cachoeira, que vai ser de cima para baixo. E a gente coloca até a questão do empresário, né? Se o empresário
que gera, né, emprego, a classe produtiva que gera emprego, se ela está passando dificuldade, ela tem que cortar gasto, assim como um poder público, né? Tem que cortar gasto, ela pode demitir funcionários, ela pode mandar pessoas embora. Isso é uma colocação. Então, acho que colocar dessa forma, com todo respeito ao meu amigo Álvaro, ao vereador Álvaro, é uma maneira até bem rasa dele se colocar, pela qualidade técnica que ele tem, capacidade técnica que ele tem. Acho que é a maneira até rasa. Eu acho que ele poderia desenvolver outros argumentos, além de dizer que quem está contra é porque era de Rafael, quem está contra é porque está ouvindo o Rodrigo, quem está contra é porque quer ficar contra os pobres. Desculpa, mas, Luiz, isso daí realmente uma questão muito rasa e eu fico bem triste. Quando a gente fala do termo de ajuste de gestão, quando o prefeito fala, o executivo fala do termo de ajuste de gestão, é um ponto até relevante, né, deles estarem colocando. Apesar de eu achar incoerente você dizer que precisa dar um sinal pro Tribunal de Contas e no dia de uma votação que aumenta impostos, você ressuscitar um órgão público nomeando 7 pessoas. Eu acho incoerente, vou ser bem sincero com você. Eu acho que ali o discurso passou a ficar raso. Mas nessa questão do TAG é até viável, que é uma questão técnica. Agora, quando se fala porque tal pessoa está influenciando, porque tal pessoa está dizendo para você para fazer isso, eu acho que tira até um pouco da autonomia do vereador que foi eleito pelo povo. Eu, particularmente, converso com meus amigos, meus eleitores, as pessoas que acreditaram em mim, as pessoas que trabalham no meu gabinete, as pessoas técnicas que me acompanham, a minha família, né? E, principalmente, oro muito e peço muito a Deus discernimento para tomar as decisões corretas, baseadas em tudo que meu pai me ensinou. Então, eu fico triste de ouvir isso, porque não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu quero construir uma carreira política, Luiz. Eu quero construir uma carreira política, eu quero crescer politicamente. Eu quero que um dia as pessoas falem que eu desenvolvi um trabalho tão bom quanto o meu pai, ou até, se possível, melhor, se for da vontade de Deus. Mas tomando minhas decisões, que podem ser erradas também. Olha, posso chegar aqui amanhã para você e falar, olha, Luiz, há 6 meses atrás, eu falei para você que eu votaria naquilo e votei e me arrependi. Poxa, eu fiz besteira. Mas a gente está aqui para tomar decisões. É isso, nós fomos eleitos pelo povo para tomar decisões, para decidir o futuro da nossa cidade. E nesse caso, especialmente, eu estou do lado da população. Então, vou continuar seguindo do lado da população, seguindo a minha caminhada, porque eu acho que é inadmissível a gente falar de aumento de impostos nesse momento e fico muito triste pela colocação do líder de governo e do executivo. Só para lembrar, porque as pessoas querem muito analisar política sem conhecer. Porque o objetivo do político, você jogou futebol. O objetivo do futebol é gol. É gol. É aquele velho ditado que vale a bola na rede. O objetivo do político é voto. Então você tem que analisar como os gols são construídos no futebol ou são evitados, e na política como os votos são conquistados. Basta olhar para a votação sua de Rafael Twin e de Fred Machado para ver que vocês têm uma boa parcela do eleitorado na chamada pedra, no 98, que engloba a 98 e a antiga 99, que é um eleitor de classe média alta, né? Manter a posição que você, Twin e Fred mantiveram, e vocês são representantes desses eleitores, não é uma maneira também de dar satisfação a esse eleitor que elegeu vocês? Com certeza. Isso aí é claro, porque, vamos lá, se eu estou dizendo para você que eu converso com as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me fizeram chegar até aqui, e aonde eu fui mais votado, né? Fui mais votado da Pedra. Então, consequentemente, eu converso com pessoas que estão na Pedra, né? Que convivem na Pedra diariamente. Tive minha votação na Baixada Campista, um lugar que eu tenho um carinho muito grande, né? Na cidade toda, né? Foram 3.085 votos, né? Mas com relevância principal dentro da Pedra. Então, se a gente conversa, se eu estou conversando com meus apoiadores, com as pessoas que acreditaram em mim, que me deram esse voto de confiança, consequentemente, eu também estou conversando com pessoas que estão, né, pessoas que são da Pedra também, assim como pessoas da Baixada, pessoas de Guarulhos, pessoas enfim, de toda a cidade, que graças a Deus eu pude ter uma votação expressiva que me fez chegar até aqui. Então, é claro que é uma resposta. Nós estamos lá para representar a população, para representar quem acreditou na gente.
também é uma resposta. Você dizer, olha, você pode ficar tranquilo que o seu voto estará bem representado. E essa tem sido a frase que eu tenho recebido constantemente nas minhas redes sociais, eu fico feliz por isso, que é de escutar que olha, meu voto está bem representado, obrigado por tudo. Isso aí, olha, vou ser bem franco com você. A gente está na política para receber críticas e elogios, mas quando você escuta de uma pessoa que você está representando, que você está conseguindo representar, ainda mais num meio político, num momento desse, tão polarizado, né, um momento, né, nessa situação que nós estamos vivendo no nosso país, é muito bacana. Então, é uma resposta no sentido, né, de dizer para as pessoas que acreditaram, que me colocaram dentro da Câmara de Vereadores, que eu estou lá representando, né, os interesses da população. E nesse caso eu acho que é unanimidade. Não acredito que, independente de questão financeira, de classe, eu acho que é uma questão que é uma unanimidade dentro do nosso município, que é voltar em relação ao Código Tributário. Vamos falar do tema pré-pautado, que é 2022. Vamos chegar nessa coisa do tentativa de alçar voos maiores, que você já antecipou. Mas como você disse aí agora há pouco, a gente está um país muito polarizado. Muito polarizado. Vem desde 2014, né, na eleição ali de segundo turno de Aécio Dilma, e ali era o petismo, antipetismo. Depois da eleição do Bolsonaro, virou bolsonarismo, antibolsonarismo. E o presidente ajuda com cada declaração polêmica que dá dia sim, dia também. E 500 mil mortes na Covid, né? Enfim, sem querer fazer o juízo de valor, como é que você acha? Você, embora seja jovem, você já tem uma experiência, uma vivência na política, acompanhou seu pai há muito tempo antes de entrar você na política. Como é que você projeta a eleição a presidente da República e a governador do estado do Rio de Janeiro? Vamos lá, presidente. Relacionado à questão do presidente da República, isso já está claro, vai ser uma eleição polarizada, né? Muito polarizada. Vou dar a minha opinião, tá? Como é que eu vou dizer, Luísa? De questão de estratégia política, tá? Assim, o que eu penso que vai acontecer? Essa foi a pergunta? O que eu acho que vai acontecer? Sim, como se projeta. Como eu enxergo, né? Não é para eu dizer... Projeta, Em questões pessoais, se quiser, posso até falar depois, mas falando de um cenário que eu enxergo como é que estará em 2022, nós teremos essa polarização, né, de Lula versus Bolsonaro, com uma dificuldade muito grande de uma crescente, que eu acredito, de uma terceira via, que está difícil, né, a gente não consegue enxergar, hoje está difícil de enxergar essa terceira via. Ciro tem tentado se colocar como essa terceira via, o próprio João Amoedo já declinou da candidatura. Então, eu acho que Luciano Huck declinou. Luciano Huck declinou. Então, nesse teor, tem até o Eduardo, acho que é o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, não é isso? Que PSDB. Também é candidato, acho que é um bom candidato. candidato. Com Dória e Tasso Gereissati, vai vaga do PSDB. Isso. Ele é um bom candidato. Eu acredito que a eleição tem tudo para ser polarizada, como todo mundo tem falado. E digo para você que, assim, tô falando de estratégia em si, tá? Tô falando onde eu enxergo. Se tivermos uma eleição dessa forma, Luiz, eu acho que tem grande chance da reeleição do Bolsonaro. Então, assim, tá? Tô enxergando um cenário, tô esmiuçando aqui o cenário político. Porque você fazer essa conversão, vamos dar um exemplo, nós temos ali os eleitores, né, da esquerda, nós temos Lula, que estão ali, não só da esquerda em si, mas que vamos colocar uma base na esquerda, uma base na direita, e nós temos ali as pessoas que estão naquela dúvida, né? Que é normal, os duvidosos, que muitas vezes definem a eleição na reta final. E aí, quando eu enxergo um cenário entre Lula e Bolsonaro, eu acredito que uma inversão de votos, não sei se você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, aquela pessoa que ela é conservadora, está insatisfeita com Bolsonaro, um exemplo. Ela está conservadora, está insatisfeita com o Bolsonaro. Eu acho que é muito difícil ela dar esse pulo para Lula. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. E tanto aquela pessoa, e aí eu acho que é muito difícil. Quando você consegue ver um cenário com uma terceira via, eu acho que a chance, é o meu posicionamento, as chances né, que é da questão do bolsonarismo, do antibolsonarismo, de você conseguir ter uma eleição até bem disputada, com uma terceira via crescendo, essa terceira via pode captar esses votos das pessoas que não querem votar
nos extremos, né? Vamos dizer assim, nos extremos, não querem votar nos extremos. Mas nessa situação de polarização, eu ainda acho que a reeleição tem grande chance de ter uma reeleição do Bolsonaro. Eu tô falando assim, tá? Você me perguntou de questão como eu enxergo o cenário, correto? Essa foi sua pergunta. Não sei qual é o posicionamento, mas eu acredito que é muito difícil para um cara que está insatisfeito, mas que é lá uma pessoa conservadora, com seus princípios voltados para o lado direito, para a direita, ele conseguir dar esse pulo para a Lula. Se houvesse uma terceira via, talvez no outro lado, essa terceira via, que é difícil chegar ao segundo turno, a terceira via é muito difícil chegar ao segundo turno, a questão da terceira via. Mas se uma terceira via chegasse ao segundo turno, para mim ele ganharia o segundo turno com uma certa, não é facilidade, mas com uma certa vantagem. Eu estou esmiuçando aqui o cenário que eu enxergo de presidente, né? Como estaremos daqui a um ano. Perfeito. Entre Lula e Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro, se for esse segundo turno, o Bolsonaro leva, né? É difícil, mas eu acho que, como eu te falei, eu acho que um pulo, uma distância do indeciso, né? Do indeciso para o extremo é muito complicado. E isso pode fazer com que o Bolsonaro tenha certa vantagem na hora da eleição. Não sei se é isso que eu queria até te ouvir também, o que você pensa, até os ouvintes também nos escutando, mas não sei o que você pensa. Estou falando o que eu penso de 2022. Falando de tá? Como eu acho que o cenário vai estar. Bruno, daqui a um ano você acha que vai estar como o nosso país? Vai estar essa guerra de polarização e que eu acho que se for um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, talvez Bolsonaro tenha até chance de levar, mas se conseguisse uma terceira via despontar e chegar ao segundo turno, eu acredito que essa terceira via levaria a eleição com a vantagem, entendeu? Levaria a eleição. Eu concordo com você que a terceira via teria vantagem tanto com Lula quanto com Bolsonaro, mas eu vou repetir aqui o que disse um grande político brasileiro que entrevistou aqui, o Cláudio Nogueira, ex-senador, ex-governador de Brasília, ex-reitor da UNB, ex-candidato a presidente da República em 2006, Cristóvão Buarque. As opções de centro não têm rejeição, que é o que define o segundo turno, mas também não tem voto. Sim. Então Sim. acho que deve ficar realmente entre Lula e Bolsonaro. Mas agora, e o governo do Estado? Governo do Estado. Eu acho que é uma das primeiras eleições para governo do Estado que nós estamos tendo dificuldade de ter até nomes. Não sei se você concorda comigo. Né? Dificuldade de você ver nomes se despontando assim que venham com grande chance. Do cenário que eu enxergo, nós temos aí o Cláudio Castro, né, que é governador, né, governador em exercício, né, agora governador mesmo, e que provavelmente vai estar firme bem na disputa. Nós temos ali essa questão da frente ampla de esquerda, que eu não sei quem será o candidato, né, já foi falado Freixo, né, que pode ser o candidato. Eu escutei também Rodrigo Neves, né, que eu acho que é um bom candidato. O Rodrigo Neves é um bom candidato. Eu acho que quem poderia despontar nessa eleição de governador, se viesse, mas que não virá candidato, seria Eduardo Paes. Eu acho que Eduardo Paes está fora. Para mim, ele seria talvez o nome que despontaria nesse cenário inicialmente. Então, eu acho que a eleição do governo, vou ser bem franco com você, Luiz, está muito indefinida ainda. Tá muito, acho que de nomes, nós podemos falar aí de Cláudio, que é governador, né? Tem a máquina na mão, e desse candidato aí da esquerda, que seria o Freixo ou o Rodrigo Neves, enfim, não sei definir, não sei quem será ainda. Então tá uma questão que tá realmente bem definida, e é difícil de chegar, porque é um ano e 3 meses da eleição, né, que nós estamos. Normalmente sempre temos nomes aí que vão sendo cogitados com muita relevância, e dessa vez eu acho que está muito em aberto essa questão do governador. O próprio vice-presidente, que certamente não vai ser o companheiro de chapa de Bolsonaro para 2022, general Milton Mourão, general da reserva, já está sendo cogitado para entrar nessa disputa também, né? Seria um nome novo, por exemplo. Sim, eu ouvi também. Foi para o governo do Rio que eu escutei. Governo do Rio. Não, o governo do Rio que eu ouvi também, acho que o presidente falando de aquele do general, o Pazuello é do estado do Rio, como é que não é? Acho que não é aquilo. Eu ouvi, acho que eu escutei não ouvi o Bolsonaro falando não, mas eu ouvi esses comentários assim que talvez seria esse candidato. Eu ouvi esse comentário. Então, assim, eu acho que tá muito, muito aberto ainda. Eu acho que o Rodrigo... Pazuello vai ser candidato no dia D no H. Eu acho que eu acredito que um bom candidato talvez seria até o Rodrigo. O
Rodrigo Neves. Acho que seria um bom candidato. Pelo trabalho que ele desenvolveu lá em Niterói, talvez ele seria um bom candidato. Bem, falando de forma bem rasa para você, Luiz. E Rodinho, vamos lá. E sua pré-candidatura estadual está projetada, você falou em alçar voos mais altos, em seguir a carreira do seu pai, seguir a trilha do seu pai. Seu pai foi primeiro como suplente, depois eleito deputado estadual. E a sua candidatura a sua pré-candidatura, é sempre bom frisar isso, né? Até as convenções não existe candidato. Todos são e todos não são. Mas que a sua pré-candidatura é uma coisa que você vai tentar aí para 2022. Tá de pé? Como é que você está projetando isso na sua cabeça? Então, vou falar de questão pessoal, depois eu falo de questões políticas. Questões pessoais. Do Bruno em si, tá? Falando do Bruno Viana, eu particularmente. Porque, como eu disse aqui mais cedo, a gente tem sonhos nas nossas vidas, ninguém entra, quando decide entrar na vida pública, sabendo os desafios, né, que tem dentro da vida pública. Ninguém entra sem almejar, sem sonhar, sem ter sonhos. Eu vou dizer para você que toda vez que eu piso na Assembleia, seja para alguma agenda, para alguma coisa lá na LERJ, eu fico arrepiado, porque eu sou filho, cara, e né, eu vi meu pai de perto realizando um sonho, eu vi meu pai estando lá dentro, eu vi como ele se realizou, o que ele queria fazer, os sonhos que ele tinha para a nossa cidade lá na LERJ. Então, não vou negar para você que quando eu piso dentro da Assembleia, eu fico arrepiado porque é um sonho que eu carrego na minha vida, tá? Um sonho que eu carrego na minha vida pessoal. Agora, eu tenho 24 anos, né, Luiz? Tenho 24 anos, estou começando minha caminhada. Quero, no primeiro momento, mostrar o meu trabalho. Eu acho que essa questão da pré-candidatura, já deixando claro, que é o sonho, né? O sonho pessoal que a gente carrega, o sonho pessoal que eu carrego, o sonho do grupo, do meu pai, né? O grupo que eu herdei do meu pai sonha com isso também, as pessoas que ajudaram meu pai a chegar a deputado. Mas o que vai dizer muito se essa oportunidade vai ocorrer ou não, vai ser um momento ou não, primeiro vai ser a aprovação do meu mandato, né? Se eu vou estar com uma aprovação boa do meu mandato, se eu terei feito coisas bacanas para a nossa cidade, se eu vou estar fazendo boas ações, bons projetos, como eu tenho buscado fazer desde o início, né? Eu acho que isso vai designar muito. Se eu falo muito isso, a pessoa me pergunta, Bruno, e aí? Tá 100% certo? Você vai? Você não vai? Primeiro, realmente está cedo, está muito cedo para dizer. Ninguém é candidato até a convenção, né? Várias pessoas são pré-candidatos, várias pessoas cogitam, várias pessoas têm essa ambição. E eu gosto muito da questão de ouvir o que a população pensa. Então, assim, se for viável, se ano que vem, se a população achar, se tiver lá essa viabilidade, olha, será bacana tentar alçar esse sonho, esse projeto. Mas também não vou dizer para você que sou fissurado nisso nesse momento, porque eu penso muito que eu estou iniciando minha caminhada. E se chegar no ano que vem e for o momento, beleza, Brunão, vamos embora, vamos tentar. Se a população achar que é o momento, olha, Bruno, acho que é o momento de você tentar, você estar lá representando, estou dentro. Se a população achar, olha, se eu, junto com meus apoiadores, as pessoas que me apoiam, pessoas que estão me acompanhando e o povo, achar, não, olha, Bruno, está muito novo, se prepara um pouco mais, aguarda um pouco mais, vamos esperar mais para frente, não tem essa vaidade, mas é claro, como eu digo, sonhar, todo mundo tem seus sonhos, todos vocês, todos nós temos nossos sonhos. E quando se fala de Assembleia, de LERJ, eu carrego isso dentro do meu coração, principalmente por ver os projetos que meu pai queria desenvolver de lá e não conseguiu desenvolver a tempo. Se fala na Câmara Municipal hoje em 3 pré-candidaturas, falam nos bastidores, né? Uma considerada basicamente como certa, que é de Fábio Ribeiro. Você tem a de Juninho Virgílio e tem a sua. Tem o pastor Marcos Elias também que se fala. Como é que você vê? Quer dizer, ver a si próprio é complicado, né? Mas como é que você vê esses projetos de candidatura saindo do Legislativo Municipal? Fábio Ribeiro já definiu aqui, por exemplo, que acha que a Câmara tinha que lançar uma candidatura só. Logicamente que no caso ele está falando da dele, né? Mas enfim, como é que você vê? Então, é uma situação assim, bem delicada e tem que ser analisada
com muita calma, né? Nós temos lá pessoas que têm essa ambição, que têm essa vontade de serem, né, candidatos para a Leste. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Um vereador, né, um cara que é eleito para ser vereador, para dar esse salto, ele tem que ter muito cuidado para se sentir firme, se sentir seguro de que o povo quer isso mesmo, de que os apoiadores dele querem, que é o momento, que é o momento de colocar, até para não ser um tiro do pé, né, Luiz? Porque um cara que está em mandato, como vereador, e tenta a candidatura de deputado, e ela acaba sendo um fiasco, ele já vai para, quando ele for buscar sua reeleição, já vai ser uma dificuldade muito grande. Então tem que ser tudo isso ser bem analisado por todas as pessoas que querem ser candidatos a estadual. Eu sinto que a nossa cidade, felizmente é a realidade, a nossa cidade ela está com um vão muito grande hoje, né? Essa questão no âmbito estadual. Nós temos Rodrigo, que hoje também não está exercendo como deputado, né? Está licenciado para secretário de governo. E Rodrigo, Bruno da Lara, esses são naturais, né? Sim, e Bruno da Lara, e assim, então, existe esse vão até muito pelo se fala do, desculpa, Bruno, se fala do próprio Garotinho, inclusive o Vladimir defendeu isso aqui, a própria Clarissa, por uma opção pessoal para ter outro filho, poderia ser estadual, quer dizer, se vierem... O que a gente escuta é isso. Então, assim, vou entrar nessa pauta. A questão do espaço, né, do vão, que a nossa cidade hoje necessita, tá aberto, infelizmente, pelo falecimento do meu pai e de João Peixoto, né, dois deputados. Então, vai ser uma eleição, acho que nunca, pela primeira vez, com um vão muito grande dentro da nossa cidade. Nós temos 2 deputados, né, candidatos à reeleição, fortes candidatos à reeleição, pelo que eu acompanho, né, fortes candidatos. E nós temos um vão que Campos normalmente faz ali de 3 a 4, né? Eu acho que normalmente sempre é assim, de 3 a 4. Então existe esse vão que algumas pessoas vão tentar alçar. Eu acho válido termos candidaturas dentro do nosso município, né, que possam chegar, que possam alcançar, até para que candidatos de fora não venham, né, buscar os votos da nossa cidade. Porque a gente sabe que o Campos, pelo tamanho que tem, né, pela projeção que tem, precisa ter o máximo de representantes possível, tanto no estado quanto Brasília, representantes da cidade. Precisa ter, porque senão a gente não consegue, muitas vezes, dialogar com o poder estadual, com o governo federal. Então faz muita falta. O Vladimir falava muito isso, né, quando se lançou candidato a prefeito, e que o que faria falta seria uma articulação lá no governo federal. Então acho que Campos tem que ter essas candidaturas. Campos tem que eleger pessoas de Campos, né? Pessoas daqui que moram aqui dentro da nossa cidade. Então, já escutei essa questão do Garotinho, eu acho que seria federal, pelo que eu acompanho. A Clarissa parece que tem essa vontade de ser candidata a estadual, por conta da família, do filho, mas tudo depende muito, eu acho que, de questões judiciais também, pelo que eu tenho acompanhado. Caso do Garotinho, né? Do Garotinho. Então, mas a candidatura de Garotinho, pelo que eu entendo ali da base, é o que vai definir os outros, né? Sim. E o restante. E essa questão, assim, colocando base, na questão da base, até do Fábio, do Juninho, eu acredito que isso vai ser muito definido ali pelo grupo, né? Pelo grupo deles ali, vai definir quem é o melhor nome, em que cenário que isso vai ocorrer. Eu, no meu caso, estou fazendo meu trabalho, como disse para você, vou frisar aqui mais uma vez, sou independente, né? Sou independente, carrego o DNA, carrego o sangue do meu pai, claro, tomo as minhas decisões pautadas no que eu acredito, de acordo com o que eu penso que é o melhor para a população. Sou independente e vou estar tocando a minha caminhada, claro, seguindo, conversando com pessoas que eu acredito que possam me ajudar a crescer, me ajudar a evoluir, e aí eu não posso deixar de citar uma pessoa que eu considero um padrinho político hoje, né, que era o padrinho político do meu pai, que meu pai disse isso para mim, tá? Não foi eu ouvir das pessoas, eu ouvi do meu pai. André Siciliano. Que é André Siciliano. Então, assim, tenho tido várias oportunidades de estar conversando com ele, de estar lá, conversar sobre vários assuntos, sobre votações, pedir conselhos, ouvir, escutar, porque, e eu falo isso, tá? Como pessoa e como político em si, independente de ideologia. Meu pai sempre disse para mim que André era o maior político que ele tinha conhecido. Tá? O maior político que ele tinha conhecido tinha sido André, e era a grande referência política. Você sabe que ele tinha uma amizade muito grande, você sabe que você tinha essas informações, eles tinham uma amizade muito grande, pescavam juntos, saíam juntos, né?
muitas vezes papai seguiu os direcionamentos de André. E se eu falo em seguir os passos do meu pai, desde que meu pai faleceu, eu pude falar isso para André. Falei, André, a última coisa que eu escutei do meu pai era que você era o líder político dele. Então, a partir de agora, eu também quero que você me ajude, que você esteja me dando um suporte técnico, um suporte para me ajudar nessas decisões difíceis, porque é muito, muito importante para mim escutar uma pessoa de experiência que tem que levar em consideração o trabalho que ele desenvolve, a forma que ele conduz aquela LED, né, Luiz? Da forma que ele conduz, acho que é unanimidade que é histórico, que ele carrega lá dentro. Então, uma pessoa que eu tenho referência, eu uso sempre o André Siciliano como referência nas questões, nas decisões, pelo meu pai ter falado que ele era a referência política, pelo meu pai ter dito que a referência política dele era o André, antes de falecer. Você vê como uma política dinâmica, né? Você está no PSL e estamos falando da aliança sua com um deputado do PT. Como é que a política é dinâmica e tem suas diferenças do plano nacional para o plano regional. Agora, a última pergunta, e depois, não sei se o Nogueira vai querer fazer uma outra pergunta para terminar, são 9 e 8 afinal. Essa postura sua com o André tinha uma relação, pelo menos até esse ano, uma relação muito forte, inclusive na eleição para prefeito de 2020, falou muito isso, eu voto no candidato do Rodrigo, apoio o candidato do Rodrigo, virou até a reação do PT local aqui, que tinha o Odisseia como candidata, e se não falando, minha opção pessoal, vou votar no candidato do Rodrigo, independente de quem seja, no caso foi Bruno Calil, né? Mas eles tiveram uma ruptura ali, ruidosa, foi numa sessão virtual da Assembleia, com palavras duras, trocadas entre eles. Rodrigo conseguiu ser secretário de governo, né, mas, ao que parece, todas as fontes do Rio de Janeiro falam a despeito da vontade de André Siciliano, e que, a partir disso, Siciliano queria uma terceira via em Campos, que não fosse nem de Vladimir, do grupo dos garotinhos, com a qual ele tem boa relação com Vladimir, não fosse nem de Rodrigo. Você seria essa terceira via? Essas perguntas que você faz, olha, só Deus. É difícil dizer, cara. Não estou nem escorregando, não, mas é difícil dizer isso, essa questão da relação. Porque eu vou ser bem franco, cara. Eu nem entro muito nesse âmbito, né? Todas as vezes que eu vou lá, que eu estou com o André, estive com ele semana passada, semana que vem também vou estar, eu converso muito sobre a questão política local, princípio, né? Porque a gente conversa sobre o futuro, sobre a política local. E essa questão pessoal, voltando nesse ponto, eu costumo não tocar, até porque às vezes que eu fui lá, eu vi o Rodrigo estava também lá perto, esteve lá perto dele, estava na sala dele até no dia que eu fui. Então, assim, eu vou ser bem sincero com você, nessa questão pessoal eu prefiro nem entrar, porque eu realmente não sei em que pé está essa relação dos dois. Espero que esteja tudo bem, até porque tem um carinho e apreço pelos dois. Mas, em relação a ser essa terceira via, eu acho, como eu estou dizendo para você, eu estou tentando ser o máximo independente, o que eu posso ser, tentando ser o máximo possível independente. Assim como meu pai, você sabe disso lá atrás, voltando um pouco no tempo, quando tomou aquela decisão lá na época da venda do futuro, da votação da venda do futuro, de ser independente e tocar sua caminhada, e graças a Deus conseguiu construir uma carreira maravilhosa. Então, se eu sou a terceira via do André, eu não sei essa resposta. Vou ser bem sincero com você, não consigo te dizer isso. Mas que eu tenho buscado não ficar nessa polarização, eu tenho buscado. É o que eu busco. Né? Tenho ótima relação com os dois, tá? Adoro o Vladimir, gosto de Rodrigo, converso, quando vou lá a gente bate papo lá na LERJ, estamos próximos, mas questões políticas eu tenho buscado seguir, primeiro, o DNA que eu carrego, né, do meu pai, segundo, os conselhos do André, do presidente da casa, André Siciliano, presidente da LERJ, André Siciliano, e também das pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, né, do povo de Campos. Então, eu estou tentando buscar estar fora dessa polarização. E se eu serei essa terceira via, se eu sou essa terceira via do André, eu não consigo te afirmar, Luiz, mas que eu tenho buscado estar nesse meio, tomando as decisões de acordo com o que eu acredito, isso eu tenho buscado.
Tudo bem, 9h11. É claro que se deixar a gente conversa com o Bruninho aqui por muito tempo, mas, né, sobretudo, Aloysio, já valeu muito aí essa batida hoje, né, com o vereador. Agora, eu estava analisando aqui vocês falando sobre político, o Aloysio anunciou em primeira mão lá no blog Opiniões os primeiros nomes nessa corrida ao Parlamento Estadual. E eu percebo, não dá mais tempo, mas pelo menos para comentar, e aí numa outra oportunidade a gente falar sobre isso. A Câmara Municipal de Campos hoje não tem uma mulher vereadora. Eu estava tentando lembrar aqui, buscar desde 92 para cá, se eu tiver errado vocês me corrijam. Campos nunca teve uma deputada estadual. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Será que também esse ano não vem aí, né, ano de 2022, evidente, né, uma força feminina? Até cheguei a levantar uma informação sobre a Natália Soares, que foi muito bem votada como candidata a prefeita em Campos, mas me parece que com a saída do Freixo, a ideia é lançar o Tarcísio como estadual, e aí o partido estaria todo unido para, né, fortalecer essa campanha dele. Enfim, vamos aguardar. Um bom nome talvez seria a sua mãe também, não, Bruno? Gente, olha, se eu tocar no nome político, minha mãe deve estar acompanhando aí, tadinha. Ela tava tão nervosa hoje que ela fica com medo, né, cara? Mãe é mãe, né? Medo de eu falar besteira. Aí ela tava tão nervosa, me manda mensagem aí. Eu tô aqui com o celular da minha esposa aqui do lado, aí ela ficou. Ela não sabe, eu tô até contando aqui agora. Ela tá mandando mensagem pra minha esposa e eu tô aqui vendo. Ela tá mandando. Olha, pede pra ele ter calma, pede pra ele fazer aquilo. Mãe, eu tô te vendo, mãe, eu tô te vendo aqui, mãe, que você tá falando. Se eu tocar em política com a minha mãe hoje, Cláudio, meu Deus, eu vou dizer pra você, eu vou ser deserdado, ela vai me eu não falo com isso com ela mais não, minha mãe é muito capacitada, eu mexo com ela de vez em quando, falo com ela, olha, mãe, lá na frente, se um dia eu conseguir chegar onde papai tava, vai ser você, hein? Aí ela, menina, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Então, assim, ela gosta de ficar no cantinho dela, de ficar ali carregando uma guerreira, tá? Minha mãe é demais. Quem dera, se ela quisesse estar participando ativamente. Eu tenho certeza que ela iria agregar muito, pelo conhecimento que ela tem e pela experiência de vida. Porque não tem aquela frase, né, que o homem que cresce na vida sempre tem uma mulher por trás, uma mulher de excelência por trás. No caso do meu pai, ele tinha mesmo uma mulher de excelência que é minha mãe, Andréia. Um beijo pra ela. Ela não vem candidato, senão você nem fala isso, não, que ela vai atrás de você, hein? Ela vai pegar você e ela vai atrás de você. Eu te agradecer muito, Bruno, pela presença aqui, desejar um bom dia, sempre boa sorte aí, né? Espero que em breve você esteja de volta conosco. Eu agradeço a você, meu amigo Cláudio, obrigado mais uma vez aí pela recepção, pela receptividade, o meu amigo aí, amigo Aloysio, né? Falou Aloysinho, que papai cada hora chamava de uma coisa, né, gente? É Aloysio. Me chamava de Luizinho. Luizinho, então. Não, sem o I, sem um A. É Luizinho. Então ele obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre que vocês têm comigo. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharem nessa manhã. Fico feliz de estar aqui, fico feliz pelas palavras, pelos elogios, pelas críticas também, porque as críticas fazem a gente crescer. Eu estou disposto a escutar isso mesmo, a escutar as críticas, a aprender, a crescer. Eu não graças a Deus, a criação que eu tive foi uma criação muito boa, gosto de falar isso, e nada faz com que eu mude minha cabeça. E eu estou aqui para aprender. Como eu falei com você, que eu estou estudando bastante esse tema, estou estudando outro tema, estou aqui para aprender, porque nós estamos aqui para servir, né? E não para ser servido, nós estamos aqui para servir a população. Então, agradeço a vocês pela oportunidade, e vamos tocando aí, o que precisar da gente, nós estamos à disposição. Um abraço a todos que nos acompanharam também. Aloysio, bom dia. Para lembrar que essa... Não, pois não. Perdão, completo. Ia desejar um bom dia a você aí, né? Bem iluminado, né? Com muita paz, e amanhã, né, estaremos de volta às 7 da manhã. Eu queria lembrar que esse ditado atrás de um grande homem tem uma grande mulher,
Eu acho que o lugar da mulher, e realmente a mãe de Bruno, inclusive foi citada aqui por Vladimir na entrevista, não essa última, mas a anterior, como um grande quadro, mas o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? E tem grandes líderes mundiais hoje, né? Grandes líderes mundiais, mulheres. Você tem a Angela Merkel, que está chegando ao fim de um ciclo na Alemanha, sem sombra de dúvida, depois da unificação da Alemanha com o Helmut Kohl, a maior líder que a Alemanha já teve. Você tem a Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, um exemplo a ser seguido pelo mundo todo. Você teve nos anos 80 a Margaret Thatcher, né, que fez uma revolução liberal ali, e com Reagan ajudaram a cair o bloco da União Soviética, né? Então você tem aí N exemplos de mulheres no quadro político que o papel dos homens é estar atrás delas. Mais um aprendizado. Agora aí, tá vendo? Mais um aprendizado. Vamos embora, já não vou repetir essa frase. Mas tem que mudar. mas no caso específico ali, minha mãe sempre esteve ali nos bastidores ajudando o meu pai. Então, falei nesse quesito. Não, sei disso, não fiz nenhuma ressalva, só para dizer que você tem N exemplos de mulheres, né, que estão à frente de grandes países, fazendo grandes gestões, grandes governos, né? Perfeito. Aliás, Campos Desculpa, Luiz. Pode falar. Campos é terra da mulher guerreira e brilhante, né? E na Noeira, né? Teve Rosinha, primeira prefeita. Sim. E gostem ou não dela, muito popular ainda. Certamente, se pudesse ser candidata, assim como Arnaldo Viana, fortíssima candidata. Sim. Né? Você teve talvez o governo da Dilma Rousseff, que não foi um governo feliz, né? Realmente não foi um governo feliz, independente de ideologia, foi um governo desastroso economicamente, mas marcou como sendo a primeira presidente do Brasil. E amanhã, e você citou aí, nessa eleição, marcou uma nova liderança, mulher, a Natália Soares do PSOL. Né? Surpreendeu muita gente. Né? Se Bruninho surpreendeu, passando candidatos com muito mais... esperava mais uma votação... esperava que ficasse à frente deles no próprio partido dele, como Nildo Cardoso e Elisberto Neném, ele superou os dois. Se esperava que políticos como Tadeu Tô Contigo, por exemplo, foi vereador, candidato a prefeito. Natália passou, Tadeu Tô Contigo, passou de Sé Carvalho também, que é outra mulher. Então, né, tem jovens dos dois gêneros aí surpreendendo. Bruno, acho que é um. O próprio Bruno Calil, com apoio de Rodrigo, também fez uma bela votação. E a Natália foi um fenômeno também dessa eleição aqui em Campos 2020. Não precisa ir muito longe, né? E amanhã, a partir das 7 da manhã, ao vivo aqui, um novo nome nacional, né? Acho que a gente tem que discutir o nosso canavial, sim. A gente é um grupo de comunicação regional, sempre vai priorizar a região. Só outra coisa, só para lembrar, concordo com o Bruno, né? E aí falo, enquanto pessoa física e jurídica, temos que votar em candidatos da região, pelo menos enquanto não tivermos voto distrital misto, um candidato da região, né? A única maneira que você tem de seus pleitos serem ouvidos e representados nos parlamentos, no caso na Assembleia e na Câmara Federal. Concordo integralmente com isso. A Luiz Barbosa falava muito disso. E amanhã um nome nacional, o Benjamin Sixus, um empresário com larga experiência, setor público, setor privado. Ele é presidente do Conselho Administrativo da maior ONG da Amazônia, né, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Vamos falar um pouco desse tema nacional, internacional, que é a Amazônia, né? E também foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Fernando Henrique Cardoso. Um homem com uma vasta experiência, vasto conhecimento. Uma entrevista aqui de um nome nacional que acho que vale muito a pena você, ouvinte, telespectador da Folha FM, ouvir e presenciar amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Bruno. Aloysio, muito obrigado, bom dia. E a você de casa, você que nos acompanha aí no seu carro, onde você estiver, inclusive os taxistas, e a gente recebe muita mensagem ao longo do dia, ao longo da semana aí, né, dos motoristas de aplicativo também,
né, o nosso carinho e respeito a todos e, né, aos seguidores aqui do nosso Face também, e daqui a pouco esse programa estará em podcast disponível aí para todos os aplicativos. 9h22, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente volta amanhã às 7 da manhã.